Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Larissa, né? Mas podem me chamar de Lari, porque toda vez que me chamam de Larissa, eu lembro da minha mãe querendo me dar bronca. Então, tenho um pequeno trauma de infância. Então, podem me chamar de Lari. Eu tenho 25 anos e eu diria que acho que desde a idade de vocês eu sempre gostei muito de ler. Mesmo quando eu ainda não sabia ler, eu me inspirava um pouco no meu irmão. Eu tenho um irmão que ele é mais novo, ele é 2 anos e meio mais novo. E eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, ele tinha 4. Eu estava aprendendo a ler, então eu pegava alguns livros e ficava descobrindo as palavras, né? E aí o meu irmão, ele gostava de pegar o livro, um outro livro sentado ao meu lado, abrir ele e ficar, era uma vez o João, né? E ele inventava uma história da cabeça dele com o livro na mão, só para virar depois e falar assim: eu já terminei o meu livro, você ainda está aí na primeira página. E aí eu ficava, poxa, mas eu tô lendo mesmo, você tá aí usando a sua imaginação. Aí eu até que teve o momento que eu aprendi a ler, acho que eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos. E eu comecei lendo o primeiro livro que eu li, eu acabei esquecendo de pegar esse primeiro, foi um dos que mais me marcou. Chama Pipe Meia Longa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro, uma história bem antiga. A primeira vez que ele foi escrito foi em 1940. Acho que ninguém aqui dessa sala estava vivo quando ele foi escrito. E ele é um livro que todo ano praticamente tem novas edições, porque ele é uma história muito legal de uma menina que é cheia de imaginação e conta a história dela sempre com um lado de fantasia. Então, a gente, quando é pequeno, a gente gosta de aumentar as coisas, né? De crescer tudo na nossa imaginação. Então, a nossa casinha é um castelo, a pessoa que a gente gosta é uma rainha, é uma princesa, é um príncipe. Então, ela sempre gostava de aumentar isso e contar a história dela. Foi um livro que eu gostei muito e o que me seduziu nele, eu vou ser super honesta, foi a capa. A capa dele é super colorida. Eu vou mandar depois para vocês aqui o link que tem as capas deles, mas são capas neons lindas, são 3 livros. E aí eu me chamou a atenção pela capa. Eu li, gostei da história, e aí eu conversei com a minha mãe. Eu estudava num colégio que tinha uma biblioteca bem grande, que era bem gostosa. E aí a minha mãe falou: vou te levar na biblioteca para você conhecer a Bit, que é a bibliotecária, que ela conhece todos os livros que tem lá na biblioteca, ela vai poder te mostrar livros legais para você continuar lendo. Então, eu fui na biblioteca e os livros que a Bit me indicou, a maioria deles era do Roald Dahl. Não sei quem já ouviu falar nele, mas foi ele quem escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate. Todo mundo conhece já viu esse filme ou essa história? Joinha? Eu já vi. E eu gosto muito de ler também. Eu adoro. Ai, que legal, Fernanda. Legal. Também gosto de ver esse filme. Da Valentina. Várias vezes. Esse nome aqui é da minha mãe. Ela coloca no nome dela. Eu já assisti Tá bom. várias vezes. Então, e aí foi quando ela me apresentou os livros dele. Então, além do Fantástica Fábrica de Chocolate, ele tem um livro que é muito famoso também, que chama Matilda. É esse aqui, ó. Não sei se dá para ver bem. E Matilda, eu vi o filme da Matilda. Matilda também tem um filme que é muito legal essa história. É muito, muito legal. Eu diria que o Roald Dahl é um dos meus autores preferidos para histórias de criança. E ele fala de vários temas super importantes, de uma forma muito simples de vocês entenderem quando a gente ainda é novo. Um livro que eu gosto muito dele também é As Bruxas, chama As Bruxas, que fala um pouco da história uma história infantil para falar das bruxas de Salem. Que quando vocês forem mais velhos, vocês vão entender todo um contexto de Bruxas de Salem, que é bem interessante, que está ligado à nossa força como mulher de ocupar
e espaços que os homens antes só eles ocupavam. Então, é muito importante. E aí eu, enfim, entrei na biblioteca do Rainha, né, que era essa escola que eu estudei minha vida toda, e me apaixonei. Então, toda semana eu lembro que eu ia até a biblioteca com o livro que eu tinha pego na semana anterior, devolvia para a Bit e falava, Bit, e agora? O que você pode me indicar? E com o tempo eu fui lendo, né, fui pegando esse gosto. Acho que para a gente começar a gostar de ler, a gente tem que começar lendo aquilo que a gente gosta, aquilo que chama a nossa atenção. E quando a gente é pequeno, o que chama a atenção, às vezes, nem sempre é a história, às vezes é a capa. E tudo bem você, às vezes, comprar um livro pela capa para descobrir o que tem naquela história. Pode ser que no meio do caminho você fale, meu Deus, que livro horroroso, não estou gostando, e você desista. Ok, mas se você desistir dessa leitura, não desiste da experiência da leitura como um todo. Tenta de novo com outro livro. E aí pede indicações de amigos. Com certeza tem livros que os seus pais liam quando eram pequenos, que eles podem falar que gostariam que vocês lessem também. Eu sei que agora eu tenho os meus livros preferidos e eu brinco que quando eu tiver um filho, eu vou fazer questão de ler algumas histórias para ele. Se ele não gostar, eu vou ler quando ele é pequeno, que ele ainda não sabe ler e não pode escolher muito. Eu vou ler as histórias que eu quero que ele conheça. Porque tem histórias que são atemporais. Então, por exemplo, os contos de fada, que todo mundo já viu os filmes da Disney, né? Então, Cinderela, Mulan, Branca de Neve, João e Maria, todos eles são contos dos irmãos Grimm. E são contos que foram escritos assim, 1700 e tralalá, 1800 e tralalá. Ninguém conhece ninguém vivo dessa época, né? Porque é muito, muito antigo. São contos que têm praticamente 200, 300 anos de história. Mas eles são eternos, porque todo ano sai uma nova versão de se contar esses clássicos, né? Então, são livros que são muito legais também, que tem as adaptações infantis. Quando vocês crescerem, vocês vão perceber que nem todos os contos de fadas têm um final feliz. E tudo bem, porque acontece, né? Tem vezes que a gente termina triste. E isso não deixa o livro nem pior, nem melhor. É só um outro final. E aí eu fui crescendo, e quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu criei um blog junto com a minha melhor amiga. E é uma amiga que eu tenho desde que eu tenho a idade de vocês. Então, a gente é amiga já há praticamente 20 anos, quase. E a gente sempre gostou muito de ler. E aí a gente falou, vamos criar um blog para compartilhar as nossas leituras? E aí eu falei, e ela topou, e a gente criou, se chamava Sociedade dos Livros. Então, a gente lia os livros que a gente gostava, escrevia resenhas, né, contando a história, e divulgava para a nossa roda de amizade mesmo, para o pessoal que estava no nosso colégio. Até que chegou a época de vestibular. Então, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ter algumas leituras obrigatórias para fazer para o vestibular. E são livros que são muito, muito clássicos. Então, também são livros que têm muito tempo, livros que já têm 100 anos de história, às vezes até um pouco mais. E a gente começou a ler esses livros e a gente escrevia resenhas no nosso blog. E aí o blog ganhou força, porque daí colégios da região começaram a ler as nossas resenhas do blog, porque nem sempre todo mundo conseguia ler o livro até o final. E eles falavam, deixa eu ver a resenha que a Mariana e a Laís escreveram, porque pode me ajudar na hora de eu fazer uma prova sobre o livro ou de eu prestar o vestibular. E aí o nosso blog foi ganhando força. E aí a gente entrou na faculdade, né? Em 2013 a gente estava na faculdade, no nosso primeiro ano, tanto meu quanto da Mari, e a gente ainda estava com blog. Só que aí a faculdade foi uma coisa tão nova para a gente que a gente não conseguiu conciliar as duas coisas. E a gente acabou matando o blog.
Se hoje eu pudesse voltar alguma coisa no tempo da minha vida inteira, seria não matar esse blog, porque o blog era uma alegria muito grande para mim, para Mari, e ele estava crescendo muito mesmo. Então, a gente chegou a ter 20 mil acessos por mês. A Companhia das Letras chegou a procurar a gente para saber se eles podiam mandar livros para a gente fazer resenha sobre livro. Então, há um tempo atrás, né, o blog era uma coisa nova que estava ganhando espaço. E a gente não conseguiu conciliar isso, matamos o Sociedade dos Livros. Pensa num arrependimento, porque se tem uma coisa que ia me fazer muito feliz hoje, ia ser viver de blogueira, ganhando livro e escrevendo sobre eles. Imagina que máximo, né? Acho que todo mundo aqui tem familiaridade com blogueira, porque vocês pequenininhos já começam na internet desde cedo, com YouTube e tal. Então, tem hoje alguns YouTubes que falam de livros também que são legais. Mas aí ele acabou morrendo e acho que tudo faz parte, né? Tudo tem um ciclo, se encerra. E aí, nessa quarentena, querendo ou não, acho que todo mundo aqui está com um pouco mais de tempo livre do que o normal, né? E um tempo livre ocioso, digamos assim. Então, antes, quando você estava no seu dia a dia, você saía para comer na casa da sua avó, você ia ao cinema, você encontrava seus amigos, você reunia pessoas para ocupar esse tempo livre. Agora, esse tempo livre tem você, as pessoas da sua casa, o Netflix para ver alguma coisa, mas também o tempo todo em tela, 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 cansa, né? Porque a gente sai do computador e a gente vê a TV, aí a gente vai para o celular, e aí eu resgatei em mim o hábito da leitura mais forte. Eu nunca deixei de ler, mas nesse meio tempo eu passei a ler menos. E aí agora na quarentena já voltei com força total. Devo ter lido aí mais de 20 livros nesses 5 meses que a gente está preso em casa. E aí eu decidi criar de novo um novo blog de livros, só que aí mais adaptado ao mundo de hoje, né? Ninguém mais lê blog, todo mundo vê Instagram. Então eu criei um Instagram de livros que chama Trecho e Página. E aí nesse Instagram hoje eu tenho focado muito mais em autoras mulheres, porque é engraçado quando vocês crescerem, vocês vão perceber que às vezes muitos livros que as escolas passam para a gente são escritos por homens. Não sei por quê, porque tem tanta autora boa mulher que é importante as escolas equilibrarem os autores e as autoras que a gente lê para a gente ter essa diversidade de repertório, né? E aí eu voltei a ler com grande força. Acho que a Beth até me convidou, porque eu fiz um post recentemente falando de como tinha nascido em mim esse gosto pela leitura, que eu resgatei, porque eu vou me mudar em breve, e aí nessa de me mudar, às vezes eu pego me organizando algumas coisas. Aí eu estava mexendo nos meus livros e encontrei os livros que eu li quando criança. E aí aquilo mexeu comigo e fiquei pensando um tempo, nossa, qual que foi o primeiro livro que eu li? Eu não sei se o Pipi Meia Longa foi o primeiro que eu li, mas eu lembro que com certeza foi o primeiro que me marcou, assim. Então, essa é a minha história com os livros. Aí não sei o que vocês querem perguntar para mim, o que vocês prepararam, que agora a gente pode começar a bater um papo, né? Temos perguntas? Temos muitas, Lari. Então vamos lá. Como somos 3 grupos de G5, eu vou começar pelo nosso, que é o da manhã, que é o G5A. Então, ontem, na nossa conversa, no nosso encontro, eles prepararam perguntas muito legais para você. Algumas você já respondeu. Mas como foi mais assim uma conversa, eu faço a pergunta para ficar um pouquinho mais claro para eles, tá bom? Tá bom. Então, uma das perguntas foi: com quantos anos você aprendeu a ler? Eu chuto que foi com 6 anos. Eu não lembro exatamente, mas eu diria que foi com 6 anos. Legal. Meninas, Marina e Aline, eu posso ir fazendo as perguntas da minha turma ou vocês querem ir mesclando? Diva, eu acho que pode ser tudo do G5A, depois a gente passa. Ah, então tá bom. Vamos fazer Então tá jóia. Então tá bom. Aí eles perguntaram também, Lari, qual escola que você estudou quando você tinha a idade deles, de 5 e 6 anos? Tá.
Ó, eu mudei bem nessa fase de escola. Então, acho que até os 5 anos eu estudei numa escola que hoje não existe mais, que chama Brasil Europa. E aí, com 6, porque o 6 é o pré, que eu diria que hoje é o primeiro ano na nova nomenclatura, né? Eu fui para o primeiro ano no outro colégio, que aí foi o colégio que eu estudei minha vida toda até me formar, que chama Rainha da Paz. E aí lá eu fiquei. Eles perguntaram também, você sempre lê quando vai dormir? Sim, a minha hora preferida para ler é antes de dormir. Porque eu acho que dá uma relaxada, a gente já não fica tanto na frente do celular, então o olho não fica tão, sei lá, elétrico. E vai me dando um soninho de leve, assim, eu vou deixando os problemas do dia de lado e foco numa história diferente que me acalenta, assim, para dormir. Então, a minha hora preferida de ler é antes de dormir. Tá, então acho que você acabou meio que respondendo uma outra. Aí eles perguntaram se você passa o dia todo lendo. Não. Quando é fim de semana, agora que a gente está na quarentena e tem menos coisa para fazer, eu fico variando. Então, vejo um episódio de uma série, aí eu leio um capítulo de um livro, aí eu volto para a série, aí outro capítulo de livro. Então, de sábado e domingo eu curto ler um pouquinho à tarde, mas o ler antes de dormir está sendo sagrado todos os dias. Eles perguntaram também qual que é o seu livro preferido? Ai, meu Deus. Um livro, ó, se eu for falar o livro que eu não sei se é o meu preferido. Tem 2, assim. 3, tá bom, são 3. É difícil escolher um só. Mas se eu fosse falar de um livro de autores brasileiros, eu gosto muito, muito, muito do Alienista, do Machado de Assis. É um livro bem pequenininho e que fala de como todo mundo dentro de si tem um pouco de loucura. Todo mundo é meio louco no final do dia. Eu gosto muito de como ele trabalha um problema e uma doença de uma forma super natural e que todo mundo tem um pouco de doente, louquinho da cabeça em si. Todo mundo, às vezes, é meio ruim das ideias. O livro internacional, digamos assim, de autores que não são brasileiros, que eu mais gosto, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então, autoras inglesas antigas hoje em dia produzem as obras que eu mais gosto. Produziam, né? Porque agora todos morreram. Mas eu gosto muito de romances históricos. Então, de histórias que contam sobre um passado com um contexto de fantasia. Então, e aí quando eu digo fantasia, não é dragões e princesas e castelos, mas de uma história que não é real. Então, eu gosto de histórias que não são reais, mas que trazem elementos de uma época verdadeira. E aí o livro que me marcou mesmo, assim, fora esses 2, que eu amo de paixão, que eu já li várias vezes, adoro os filmes, eu espero que a geração de vocês assista e goste também, é Harry Potter. Quem conhece Harry Potter? Sim? A Clara, a minha irmã. Ai, que legal. Harry A Potter Clara eu tem amo. 15 anos, então ela é minha irmã mais velha. Entendi. Eu diria que vocês ainda são pequenininhos para ver Harry Potter. Raíssa, na minha turma tem um fanático pelo Harry Potter. Não é, André? Sério? É o André, ele está aqui. Cadê o André? Eu. Ah! Eu vou Você fazer gosta de 7 Harry anos Potter? com o tema de Harry Potter também. Que demais! Eu Vixe, adoro Maria. Harry Potter. Eu tenho todos os DVDs, e ó que acho que DVD deve ser grego para vocês, né? Não sei se vocês já viram DVD. Vixe, Maria, André. Oi? Não entendi. Não leio Harry Potter, não. Porque ainda é muito difícil. É um livro difícil de ler quando a gente ainda é pequeno. Acho que daqui a alguns anos. Harry Potter que é livre. Daqui a uns anos vocês vão conseguir.
E é muito legal, é um mundo de fantasia que a autora criou que é muito incrível, assim, ela pensou em um monte de criaturas diferentes, uma escola de bruxaria, eu achei muito legal, ela criou um universo bem redondinho e que encanta todo mundo. Eu espero, sinceramente, que vire um clássico também, que nem Cinderela e João Maria é hoje em dia, que seja um livro que perdure gerações e gerações, porque é muito genial o que ela criou. Legal. Agora, eles gostariam, Lari, de ver um livro que você está lendo agora, para você Que mostrar eu um tô livro que lendo você está lendo agora, agora. tá aqui. Ele é um calhamaço, gente. Olha o tamanho dele. Chama Mulherzinhas. Ele é um livro bem antigo também, então essa autora, Louisa May Alcott, ela se inspira muito também numa época de Jane Austen, de Orgulho e Preconceito que eu comentei. Então, ele é um clássico americano e ele fala a história de 4 irmãs. Ele já teve várias versões adaptadas para o cinema. A mais recente é o Adoráveis Mulheres, que saiu no ano passado e que concorreu ao Oscar esse ano. É uma história super gostosa de ler, apesar dele ser bem, bem grande. Ele é um livro que ele foi, na época que ele foi feito, né, em 1800 e bolinha, os livros, principalmente de mulheres, eles não eram publicados assim, como um livro. Eles saíam como novelinhas dentro dos jornais. Então, toda semana saía um capítulo do livro no jornal, as mulheres liam, e depois de anos e anos que ele se transformou num livro assim, grandão de uma vez. E esse é um livro que é muito legal, vocês podem pedir às vezes para a mãe de vocês ou o pai de vocês ler, porque ele fala da história de 4 irmãs pobres e como cada uma tinha o seu desejo de florescer. Então, uma queria muito ser escritora, a outra queria ser uma artista, a outra só queria casar e ter uma família bem grande, e a outra falava, eu quero ficar aqui com a minha família até o último dia da minha vida, porque eu gosto de estar perto da minha mãe, do meu pai e das minhas irmãs. Então, é uma história bem, bem carinhosa, é muito legal. Agora a última, Lari, do G5A. Tem um amiguinho aqui, o Leonardo Escobosa. Ele está aqui também. E ele gostaria que você indicasse um livro com letra bastão que ele consiga ler. Com letra bastão? Tem eu não tenho esse livro, porque ele já não é mais da minha época, mas que eu gosto muito, que chama Amoras, do Emicida. É um livro muito legal e que coloca um menino negro como protagonista. Eu não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes a gente lê livros que têm histórias com pessoas brancas, como a Cinderela é branquinha, a Branca de Neve é branquinha, João e Maria são brancos. Então, é importante a gente ler histórias que tenham outros tipos de personagens diferentes da gente. E o Amoras é um livro muito legal do Emicida. Ele é muito legal. Eu tenho esse livro, eu já li. Ele Legal, é muito Manu. legal, não é, Manu? Eu gosto muito. Então tá joia, Lari. Obrigada. Essas foram as perguntas do G5A. Tá bom? Beleza. Muito obrigada. Oi. Oi, Lari, meu pai assina o livro e eu ganho cada dia um livro novo. Que legal! Que legal! Minha melhor amiga, a Olivia, ela foi no brinquedo do Harry Potter na Disney e um dragão soltou fogo e ela ficou com medo e pediu pra sair. Eita! Mas que não saiu. Eu ia ficar com medo também se um dragão cuspisse fogo. Coração em vez de eu sou tão... Olá! Oi! Olá! Eu, Thais, mandou palma pra você. Obrigada! Também. Agora A Olivia quer falar. Fala, Olivia. Foi no Harry Potter. Você tá lendo Harry Potter?
Não, eu já fui no mundo do Harry Potter. Ai, nossa, é muito legal, né? Que tem lá na Disney. É muito legal. É muito Gostei muito porque tinha um dragão que soltava fogo de verdade e ele me assustou. Por isso que eu falei, eu acho que a história é muito legal, mas vocês vão gostar mais quando forem um pouquinho mais velhos. O meu irmão, quando ele era pequeno, ele tinha, acho que uns 6 anos, e ele viu Harry Potter comigo. A gente nunca esqueceu aqui em casa, é uma coisa que a gente brinca até hoje. E no terceiro Harry Potter, tem um personagem que ele é um homem e que ele também vira um ratinho. E o meu irmão morria de medo desse menino, desse personagem. Tanto que depois que ele viu o filme, ele teve uma série de pesadelos que ele ia dormir na cama dos meus pais com medo do ratinho pedigree. Oi, Henrique. Por quê? O ratinho chegou ontem. Porque o ratinho se transformava num homem bem... Esse chegou ontem e eu ia falar pra elefante. Que legal! Que legal! Olivia, o meu irmão, ele tinha medo do ratinho porque o ratinho era um homem que era bem malvado e feio também. Então, ele ficava com medo por causa disso. Tô vendo perguntas. O André e a Laura, né? André, pergunta. Oi. Eu gosto porque eu já fiz um livro de uma versão da Bela. Que legal! Eu tenho uma. Eu fui pro mundo do Harry Potter. Vai sim, você vai adorar, André. Se você quer seu aniversário com o tema de Harry Potter, você vai adorar o mundo do Harry Potter. Quando o banheiro já vem, tá? Ô, Larissa. Oi. Eu vou te mostrar uma coisa. Não é que a minha camisa tá assim? Então, É da Marvel. Agora não é para falar disso. E a pergunta da Laura, aí eu faço as perguntas do G5. Laura, pode perguntar antes da Mari perguntar. Ô, Larissa. Oi. Eu quero perguntar para você de alguns nomes que você estudava na escola dos seus amigos. Alguns nomes do quê? Dos seus amigos que a escola que você estudava. O nome dos meus amigos? Então, as minhas melhores amigas de colégio, elas se chamam, né? Mariana, que foi a minha amiga que fez até o blog comigo. Tem a Fabiana, a Júlia. E aí, de amigos, meninos, eu tive uma época que todos os meus amigos tinham 2 nomes que estavam muito na moda. João Pedro e Mateus. Eu tinha 6 amigos. Eles eram literalmente 3 Mateus e 3 João Pedros. Todos tinham esse mesmo nome. Olá! Larissa! Oi. Quantos livros você leu até agora? Quantos? Eita, eu não sei dizer quantos. Eu diria... eu vou chutar, tá? Não, filho. Eu chutaria que eu já li uns... Já voltou, já. 400 livros, mais ou menos. Não sei, mais ou menos Até agora? Isso. Até hoje, Mas não tá escuro. Larissa, agora eu tenho as perguntas do G5 para você, tudo bem? Tá bom, vamos lá. A primeira pergunta dele. Tá puxando até aqui dentro, né? Livros você lê por dia? Por dia? Você lê por dia. Um só. Tá mais para capítulos. Imagina ler um livro de 600 páginas num dia. Eu só ia fazer isso. Não dá. Eles também perguntaram se você dorme com o livro na mão. Você dorme com o livro na mão? Já aconteceu de dias que eu tô bem cansada e aí eu tô lendo e aí eu começo a pescar, sabe? O olho vai fechando, aí eu abro, aí eu fecho.
Aí o livro dorme em cima de mim. Aí eu acordo no meio da noite, tiro ele e volto a dormir. Eles também perguntaram quantas páginas de livros você lê por dia. Eu diria que é uma média de umas 40, 50 páginas por dia. É o equivalente a uns 2 ou 3 capítulos. Bastante. Teve uma aluna que indicou para você, perguntou, na verdade, se você já leu o livro da Ladybug. E se não, ela indicou esse para você também. Ai, que legal! Ladybug, se eu não me engano, tem também um filme dela. Eu já vi o filme, mas não li o livro. Ela tá até Eu já vi o filme. Salante, levanta o livro para mostrar para ela saber qual que é. Deixa eu ver. Ó. Ai, que legal! Que legal! Vou procurar depois, então. Perguntaram também, você na verdade já respondeu qual que é o seu livro preferido. Então essa daí já está respondida. E também perguntaram se você gostou do livro Mágico de Oz. Eu nunca li Mágico de Oz, gente. Eu já vi o filme, já vi uma peça também uma vez, mas eu nunca li Mágico de Oz. Tá aí um que eu preciso ler. Vou colocar na minha listinha. Bacana. Eles também perguntaram se você já comprou uma biblioteca. Eu tô montando a minha biblioteca. Uma das coisas que eu tô bem feliz é que eu vou me mudar e eu vou ter um cantinho assim com uma estante cheia dos meus livros. Hoje eles ficam meio divididos. Um pedaço tá aqui. Ó, um pedaço tá nessa estante e o outro pedaço tá dentro do meu armário. Eu, ao invés de ter uma prateleira com roupa, eu tenho uma prateleira cheia de livro. Não tem onde enfiar. Muito bacana. Eles também ficaram curiosos para saber se você é escritora. Você também escreve livros? Nossa, teve uma época que eu queria ser escritora. Acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, ou um pouquinho mais até, acho que uns 14, 15. Que eu tava na minha cabeça que eu queria ser escritora, e aí eu li Crepúsculo, não sei se vocês já viram. Eu gostei tanto da história na época, hoje eu não gosto mais tanto, mas na época eu gostei tanto essa temática de vampiros e tal, que eu me aventurei a escrever um livro sobre vampiros. Se eu for muito justa, eu dei meio que uma copiada no livro do Crepúsculo, porque tinham várias coisas iguais. Mas eu escrevia bastante, assim. Foi um Word de umas 100 páginas que eu escrevi. Eu tenho ele guardado até hoje. Nunca parei para reler. Acho que pode ser um dos livros que eu posso colocar aí na minha lista para ver o que eu vou achar do que eu escrevi 10 anos atrás. É sempre bem interessante dar uma olhada no que a gente já escreveu. Pois acho que vai ser engraçado. Tem mais uma pergunta. Eles perguntaram assim, teve uma aluna que contou que durante um desenho ela viu um morcego numa biblioteca. Aí elas perguntaram se você já viu um morcego também aí perto dos seus livros. Não, nunca vi. Eu já vi um morcego na praia, mas perto dos meus livros, não. E a última pergunta é se os seus amigos também leem livros assim como você. Sim, uma coisa legal é que quando a gente... Porque, assim, é engraçado, mas não é da conversa do cotidiano, né? A gente falar sobre livros. A gente fala muito de séries entre os amigos, a gente fala de filmes que a gente vê... mas livros, poucas vezes a gente comenta, tipo, nossa, li um livro muito legal. E a partir do momento que como desde pequena eu sempre gostei de ler, e sempre foi algo que eu compartilhava com outras pessoas de uma forma ou de outra, eu sempre fui aquela amiga que amigos meus me procuram para falar de livro, e eu sempre gostei disso. E eu percebi que hoje com o Instagram... as pessoas gostam ainda mais e me procuram para pedir indicações. Então, assim, eu sonho com o dia em que o livro vai se tornar o assunto de uma mesa
de comida, uma mesa de bar, como é as séries e filmes hoje em dia. Oi, gente. Essas foram as perguntas do G5B. Você dá para as crianças ter um interesse de ler. Fala de novo. Não entendi, Catarina. Meu pai disse que Ela quer saber que dica que você dá para as crianças terem um interesse na leitura. Tá. Que dica que eu dou? Procura livros de temas que você gosta. Então, muitas vezes a gente tem, hoje em dia, tem muitos filmes que são baseados em livros. E provavelmente você tem os seus filmes preferidos, tenta procurar os livros que às vezes eles são baseados. E eu te digo que você vai descobrir uma outra história, porque é muito impressionante. Eu tenho um combinado comigo mesma que eu sempre assisto o filme só depois que eu leio o livro, porque a história do livro é completamente diferente daquelas que saem nos filmes. Então, quando você vê um filme e depois você lê o livro, você percebe quantas coisas foram cortadas daquela história que você assistiu, porque senão o filme ia ficar gigantesco. Então, os livros, eles sempre são mais ricos, assim, na história. Obrigada pela dica. De nada.